pandemia foram as universidades e institutos federais que deram a resposta imediata ao coronavírus, né, apresentando e produzindo EPIs desde o começo da pandemia, respiradores, em busca constante aí para a gente conseguir hoje estar aqui, né, discutindo a vacina, que há meses atrás parecia tão distante da nossa perspectiva. Vacinação já. Quero aqui juntar a todos aqueles que estão batalhando para que possa o Brasil, o governo brasileiro, organizar os seus 3 níveis, da União, dos estados, do município, que todos venhamos a vacinar. Todo o apoio à campanha Vamos Vacinar Todos os Brasileiros já. Nós estamos vivendo em Araraquara um momento muito difícil de crescimento das contaminações, crescimento das pessoas que necessitam de leitos, principalmente leitos de UTI. Pacientes jovens, clinicamente saudáveis, estão evoluindo, a doença está evoluindo, está gerando, infelizmente, sequelas. Muitos pacientes precisam de internação e muitos pacientes jovens estão indo a óbito. Nós estamos agora, nesse exato momento, na jornada, numa atividade importante da jornada, que é a audiência com o presidente do Senado. Foi entregue a carta para o presidente do Senado, a carta feita por deputados e deputadas estaduais. Foi apresentada também uma petição pública que tem mais de 500 mil assinaturas do Conselho Nacional de Saúde, que trata exatamente da vacinação já, da vacina para os trabalhadores de educação, da manutenção dos recursos vinculados da saúde e da educação. Voltamos. Como vocês puderam observar com certeza através desse vídeo que acabamos de exibir, reforça aquela ideia de que hoje foi um dia extremamente produtivo e importante para o povo brasileiro e para a sociedade brasileira, no sentido de que se consiga superar essa terrível barreira que tem sido a política negacionista, até mesmo genocida, que temos assistido por parte do governo federal. Para esse debate de hoje, que encerra a jornada e essa intensa mobilização, nós convidamos para participar o Heleno Araújo, da CNTE, dos Trabalhadores da Educação, Gunnar Azevedo, que é presidente da Abrasco, né, que é a Associação de Saúde Coletiva, né, e a deputada Luciane Carminati, deputada estadual de Santa Catarina, que vem representar aqui nesse debate essa carta de todos os deputados estaduais que militam nas comissões de educação das Assembleias Legislativas. Nós estamos aguardando também aqui, para que se integre a gente aqui no debate, o Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde e que certamente terá importantes manifestações e contribuições a esse debate. Para iniciar, como a carta é um documento que foi bastante enfatizado ao longo do dia de hoje nesses contatos, eu pediria que a deputada Luciane Carminati nos explicasse um pouco qual o conteúdo dessa manifestação do Parlamento dos Estaduais Brasileiros. Boa noite, Luciane. Boa noite, James. Quero também cumprimentar o Heleno Araújo, que esteve conosco em Santa Catarina na live das 13 horas hoje. Também quero cumprimentar a Gunnar, também representando aqui toda a saúde coletiva desse país, e cumprimentar todos os internautas que estão nas redes sociais acompanhando. Hoje foi um dia histórico, está sendo um dia histórico para nós todos e todas, porque nós resolvemos escancarar, né, o desmando total que o governo federal tem para com a condução da pandemia. E preciso dizer que agora, no mês de março, nós completamos 1 ano de pandemia. E neste 1 ano, nós estamos num processo extremamente grave, aqui mesmo em nosso estado, na região que eu resido, nós estamos com lockdown parcial,
por conta do crescimento do contágio e o colapso total nas estruturas de saúde. Então, eu começo dizendo que este fórum que nós instituímos e que eu estou aqui representando, as comissões de educação de todos os estados brasileiros, ele foi constituído, James, ainda em 2019. Em 2019, nós fizemos o primeiro encontro em Santa Catarina para pautarmos o Fundeb. Naquela ocasião, fizemos um grande evento, 23 estados, 12 partidos diferentes, conseguimos trazer a relatora do Fundeb, deputada Dorinha, e vários senadores e deputados para discutir o conteúdo do Fundeb. E fomos muito protagonistas, fizemos o segundo encontro no Mato Grosso. Este ano que passou, em função da pandemia, não realizamos o terceiro encontro, mas pautamos também a regulamentação do Fundeb. E é por conta dessa construção que hoje eu estou aqui representando as comissões de educação, que diante da inoperância, da intransigência e de uma política, eu chamaria aqui de morte, né, a necropolítica, que é uma política planejada para morrer pessoas, basta ver aí a PEC 186, também que retira recursos da saúde e educação. Então, nós começamos essa articulação que produziu a Carta da Jornada Nacional. E nesta carta, nós conseguimos a adesão de 25 estados. Então, são 25 estados assinando a carta que foi entregue hoje para a liderança da minoria, também para o presidente do Senado, para a comissão mista de orçamento, e tínhamos a tratativa também da Câmara Federal. Bem, em relação ao Ministério da Educação, nós não obtivemos resposta com relação à audiência, nada de se estranhar, né? Temos nesta carta também o apoio de 13 partidos nesta composição de 25 estados, e hoje, Heleno, agora fechou 61 entidades apoiando no âmbito nacional e também das categorias e representações. Eu quero dizer que a carta traduz o sentimento do que nós estamos vivendo, que esse país precisa fazer a gestão da saúde, garantir vidas, e nós queremos vacinação já para todos os brasileiros, e nesse propósito de vacinação já, nós queremos vacinação para que as escolas voltem presencialmente com segurança. Então, para que tenhamos escola já, nós queremos vacina já para os trabalhadores da educação. E, inclusive, referendamos nesta carta também a importância de avançarmos na tecnologia da educação. Isso também é uma necessidade premente, tanto para as escolas como para os educadores e também para os estudantes. E referendamos o espírito de se fazer uma gestão republicana. Repudiamos totalmente a ideia de um governo que está preocupado com a eleição do ano que vem, faz um debate ideológico e desrespeita tudo aquilo que a ciência até hoje acumulou, né? Que são os protocolos sanitários, o que está acontecendo nas experiências mundiais de sucesso de enfrentamento ao Covid, à pandemia. Então, um dia histórico, uma luta que continua, e eu tenho certeza que o resultado é muito positivo, porque o presidente do Senado, as lideranças que se manifestaram nas lives também assumiram compromissos públicos no âmbito do Senado e da Câmara Federal, e também dos governadores e prefeitos, de abraçar essa causa e levar esta pauta adiante. Obrigada. Muito obrigado, deputada Luciana Carminati. Dentro desse contexto todo, uma das coisas fundamentais sempre será, e essa foi uma das grandes batalhas que vivemos nos últimos tempos, foi a guerra entre as opiniões e a ciência, entre as convicções, né, e as provas reais daquilo que foi testado, pensado, estudado, que é o método que a ciência coloca. Eu gostaria de saber da Gunnar Azevedo, que é a presidente da Associação da Saúde Coletiva, qual é a visão de vocês sobre esse aspecto da pressão que a sociedade faz para a volta, uma pressão natural, para a volta das aulas, para a volta
do comércio, para a volta do trabalho, e as medidas que são possíveis serem tomadas para que se possa garantir a saúde coletiva de todos os brasileiros. Runa, seu som. Agora estão vendo? Perfeito. Boa noite todas e todos que estão nos assistindo. Boa noite, James. Boa noite, deputada Luciane. Boa noite, Heleno. Prazer estar aqui com vocês. Na realidade, pela Abrasco, eu estou aqui representando a Frente pela Vida. A Frente pela Vida é um movimento que começou logo depois que a pandemia chegou ao Brasil, e nesse movimento a gente foi juntando entidades da área da saúde, entidades da sociedade civil no geral, exatamente para trabalhar essa questão que o James acabou de perguntar. Como a gente lida com uma situação onde o governo federal nega a ciência, não segue a saúde pública e desorienta a população. Não protege, desorienta e segue, ele está governando, né, de costas para o Brasil. Então, o que a gente vem fazendo? Ainda em julho, nós entregamos no Congresso Nacional ao Ministério da Saúde um Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19, com 70 recomendações para gestores do SUS, para as pessoas que estão diretamente ligadas ao Ministério da Saúde, as recomendações que poderiam ser feitas e para as autoridades políticas. Entregamos isso pessoalmente lá no Ministério da Saúde e nada aconteceu. A gente vem chamando a atenção de que seguir a ciência é o que pode, de fato, ajudar todos nós. Seguir a ciência, seguir as regras de saúde pública, o que todo dia a gente fala, repete, mas isso não é suficiente. Não é suficiente porque falta, de fato, uma integração de todas as ações para o enfrentamento dessa mais grave crise sanitária que vivemos nos últimos 100 anos, a mais grave de todas. Falta uma integração entre estados, municípios e governo federal. E o governo federal não está fazendo a sua parte. É importante deixar claro isso. O governo federal não está fazendo a sua parte. O que está fazendo com que a população fique desorientada, sem saber o que seguir, e muito pelo contrário, né? Propagando, ou vem sendo propagada, situações que a gente já mostrou, a ciência já comprovou que não são situações corretas, efetivas e que vão contribuir. A situação é muito grave, chamamos a atenção hoje, nas últimas 24 horas, foram quase 1.500 óbitos no Brasil por Covid. A situação é gravíssima no país como um todo. É gravíssima, e chama atenção aqui, gravíssima na região norte. A região norte é quem está, talvez, mais acima, onde a situação está agravada, porque chegou num contexto de muita vulnerabilidade, e é isso que a gente chama atenção. Entre as recomendações do Plano de Enfrentamento da Frente pela Vida, a gente chama atenção da necessidade de proteger as populações mais vulnerabilizadas, que são essas que estão no maior risco de ter uma situação muito desfavorável com a pandemia. E para que a população possa seguir as medidas de saúde pública, como o James perguntou, quais são as medidas de saúde pública? Até que a gente consiga garantir vacina para toda a população. É o distanciamento físico, é o uso de máscara, é não fazer aglomeração, né? As pessoas entenderem que esse momento ainda é um momento de muito risco, proteger nossos idosos é fundamental, proteger nossas crianças, porque as crianças não são as que evoluem pior, mas elas transmitem, os adolescentes, como vocês falaram, os professores, têm que ser protegidos, e a gente tem chamado a atenção disso. Agora, para que isso ocorra, é necessário o auxílio emergencial. A população não pode ficar em casa sem auxílio emergencial. A população não pode ficar em casa sem receber a orientação correta do que fazer, sem ter comunicação. É outro ponto que a gente chama atenção. Não houve, por parte do governo federal, nenhuma campanha de comunicação efetiva sobre isso. A transparência dos dados, o que deve ser feito, o que deve ser seguido, isso deixa um espaço, um vácuo muito grande. É muito grave. Nunca aconteceu isso. O nosso Programa Nacional de Imunizações, aí eu já entro para falar da vacina. O nosso Programa Nacional de Imunizações, o programa brasileiro, que incorpora mais de 17 vacinas, ele tem 47 anos de história. Ele conseguiu controlar doenças que antes matavam crianças, deixavam pessoas com sequelas por muito tempo. E isso foi possível ser modificado com o nosso programa de imunização. O Brasil chegou a vacinar 10 milhões de pessoas no mesmo dia.
O Brasil conseguiu, em 3 meses, vacinar 80 milhões de pessoas em 2009. Essa estrutura vem sendo desmontada por essa política que já foi colocada aqui do governo federal. Essa estrutura, toda essa experiência, porque vacinar não é uma coisa simples, não é só chegar à dose da vacina. Vacinar significa chegar em todos os pontos do Brasil. Todos os pontos do Brasil têm que oferecer vacina. Em pandemia, a vacina tem que ser gratuita, rápida e chegar para todos. É isso que a gente está vivendo e nós temos que deixar isso claro. Existe uma escassez de doses de vacina, isso é verdade. Nós temos 2 instituições históricas, centenárias, brasileiras, com capacidade de produção. Mas, para que isso ocorra, o governo tem que fazer a sua parte. Tem que negociar uma quantidade maior de vacina, tem que fazer o contrato, tem que fazer chegar toda a situação para que existam profissionais de saúde para fazer a vacinação. As pessoas têm que ter orientação de onde fazer. Os idosos, se tiverem dificuldade, têm que ser vacinados em casa, mas isso é o SUS. E para que a vacinação ocorra, nós estamos fazendo uma campanha à Frente pela Vida, desde o ano passado, de fortalecimento do SUS. Para que isso ocorra, o Brasil precisa do SUS. É o SUS que vai vacinar. É o SUS que é o maior sistema único de saúde público do mundo. E nós temos que resgatar o SUS. E, nesse sentido, é, no mínimo, cruel que essa medida provisória, essa PEC apareça agora, nesse quadro gravíssimo, nessa pandemia gravíssima, uma medida que vai desvincular os recursos para a saúde e educação, que são garantidos pela nossa Constituição, e essa medida está tentando, neste momento que o Brasil vive isso, essa medida tenta desvincular o que seria o mínimo para a saúde. Então, nós apoiamos a petição pública que o Conselho Nacional de Saúde vem fazendo, que novamente hoje foi lembrada, que o SUS precisa de 168 bi agora, para poder dar conta de todos os problemas diretos e indiretos da pandemia, para poder dar conta da assistência à saúde e de tudo que o SUS faz, inclusive a vacinação, e a gente não pode abrir mão disso. Então, a gente apela para que a sociedade, é importantíssimo a gente trabalhar junto com a educação, e junto com a educação, na Frente pela Vida, a gente vem trabalhando quais são as condições necessárias hoje para o retorno das escolas, como voltar, é possível voltar? Esse trabalho só pode ser feito se tiver uma aliança muito grande entre educação e saúde. E a gente trabalhando em cada território quais são as condições para garantir proteção. Precisamos valorizar a educação, dar proteção à nossa população e lembrar que as famílias precisam de muito apoio. São as populações vulnerabilizadas que estão morrendo de Covid. É inaceitável chegar a 250 mil mortes por Covid no Brasil. A gente não precisava passar por isso. Nós temos o SUS, nós temos uma capacidade incrível de excelentes profissionais da área da saúde, da educação, da assistência social, que poderiam reverter esse quadro. E isso não está sendo valorizado. Infelizmente, isso não está sendo valorizado. Então, temos que unir forças, tentar conseguir apoio da sociedade, pressionar o governo e não desistir da luta. A esperança deve ser mantida. A gente vai conseguir sair disso, mas só com muita união, com muita pressão. Olha, agradeço muito e fico aqui disponível para o que for necessário de maior informação e do que a gente pode fazer junto. Seu áudio. Muito obrigado por suas palavras. Certamente são palavras de esperança para a nossa população que certamente anda bastante aflita e ansiosa nesses dias. Eu queria sugerir, ouvir do Heleno Araújo, dos trabalhadores na educação, a seguinte reflexão. A gente sempre percebeu a necessidade para a sociedade da educação como um dos segmentos fundamentais, até de vanguarda, na própria organização da gente como uma sociedade civilizada e organizada. E eu sempre achei muito estranho não ver, dentre as prioridades para a vacinação, os trabalhadores da educação. Sempre foi uma coisa que nos causou uma certa estranheza, porque a gente sabia da necessidade e da pressão que a sociedade, desde o início da pandemia, faz pelo retorno das atividades escolares, mas não via, em contrapartida, o Estado acenar com as condições para que os trabalhadores pudessem fazê-lo
insegurança. E para completar, a gente vê agora, além dessas pressões existentes no Brasil inteiro para a imediata retomada das aulas, a gente vê um governo propor a desvinculação de recursos para a área de educação e para a área de saúde. Na verdade, é um eufemismo para tirar verbas da saúde e da educação. Porque se a intenção fosse aumentar o volume das verbas, eu não precisaria desvincular. O esforço de desvincular deveria ser confessado que é um esforço de avançar sobre os parcos recursos hoje existentes, tanto para a educação quanto para a saúde. Qual a opinião da CNTE sobre essa grave iniciativa do governo federal? Olá, James. Um forte abraço a você. Quero abraçar também a deputada Luciane, representando aí à frente o Fórum de presidente e vice-presidente das comissões de educação da Assembleia Legislativa. A Gunnar, representando aí à frente pela vida. Estamos atuando juntos, né, Gunnar, em vários espaços. Fernando Pigato, que chega aqui também, representando o Conselho Nacional de Saúde. Um abraço a todas e a todos que estão nos acompanhando, saudando aí também o companheiro Carlos Augusto Abicalil, ex-presidente da CNTE, ex-deputado federal, que está também nos ajudando muito nesse processo dessa jornada conjunta, uma jornada da educação e da saúde, que desde cedo, né, foi preparado e desde cedo estamos nesse processo de atuação e de mobilização. A jornada pela vacina para todas as pessoas, colocando na prioridade os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Que quando você pega o plano de vacina desse desgoverno, esses trabalhadores aparecem lá na 4ª fase. Mas quando nós oficializamos o Ministério da Saúde, perguntando quando vai ser efetivada a 4ª fase, aí, Gunnar, mais uma vez o Ministério da Saúde não soube responder, não soube precisar exatamente quando, por tudo com isso que vocês, que a Luciane e a Gunnar já trouxeram aqui, desse escândalo, desse desgoverno que está estabelecido nesse país. Por isso, essa iniciativa do Fórum dos Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões de Educação, ela foi bem recebida pelo movimento sindical educacional, outras entidades dos setores, estudantes, conselhos municipais de educação, todos apoiaram esta iniciativa e com uma grande representação para participar dessa jornada de hoje. Uma jornada que, além de fazer a pressão social para que tenha vacina para todos e todas, estamos engajados também para que no orçamento da educação, seja da saúde, também, né, seja ampliados os recursos no montante que a Gunnar já expressou aqui para a gente, para de fato termos o cuidado, né, com o nosso povo, coisa que esse desgoverno não tem, até nessa formulação da sua pergunta, James. Um governo que bota no planejamento de vacina uma prioridade lá na 4ª fase e não sabe precisar quando é que ela vai acontecer de fato. O Ministério da Educação desorientado, né, que não tem atuação nenhuma nesse processo. O que a Gunnar acabou de falar de como fazer esse retorno, como trabalhar, como garantir as atividades presenciais, exige um diagnóstico local. Nós somos um país continental, precisamos ter um diagnóstico local, bem próximo da realidade, para que, a partir desse diagnóstico, você possa definir políticas específicas para cada situação. Como não há governo nesse país, como está desgovernado, nós passamos o absurdo, em plena pandemia, de governo federal, com o apoio do Congresso Nacional, tirar 1 bilhão e 400 milhões do Ministério da Educação para colocar em outros ministérios, com o argumento de que até setembro do ano que vem o Ministério da Educação só investiu 48% do seu orçamento. Então são incompetentes, inoperantes, de fato estão aí para destruir o papel do Estado, destruir o nosso país e matar o nosso povo, infelizmente. Por isso estamos aqui juntos, todas as entidades, o movimento social, junto com os parlamentares, junto com o pessoal da saúde, educação, todos juntos nessa luta, para manter essa pressão necessária e dar fim mesmo, colocar para fora este governo federal destruidor
de políticas públicas e assassino, porque essa quantidade de mortes pela Covid é um assassinato, porque muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se tivesse uma coordenação, né, nesse processo em todo o país. Então, vamos manter a nossa mobilização para que tenha vacina para todas as pessoas em nosso país. Vamos continuar lutando para garantir a prioridade aos profissionais da educação, exigir o retorno do auxílio emergencial, a ampliação de recursos no orçamento para a saúde, a manutenção dos recursos vinculados para a educação e para a saúde, como está na Constituição Federal, e fortalecer a mobilização para retirar de pauta, lá do Senado Federal, esses absurdos de propostas de emenda à Constituição que destrói o papel do Estado brasileiro. É retirar de pauta e devolver a PEC 186, 187, 188, a 32 ao governo federal. São PECs destruidoras, são PECs que acabam com os serviços públicos, que acabam com o atendimento social ao nosso povo. Afirmamos que somos contra as privatizações que o governo federal está fazendo, que é um governo mentiroso, como foi governo anteriores que também privatizaram, e a privatização vai na linha de dizer que é para ter dinheiro para aplicar em políticas públicas e sociais. Mentirosos, mentirosos. Não aceitamos o fechamento de agências do Banco do Brasil, nem demissão dos nossos companheiros. Por isso que hoje também, nesse dia de jornada da educação e da saúde, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, lançou, né, uma campanha contra a privatização das estatais. E daqui a mais 2 semanas teremos outra campanha contra a reforma administrativa. E com certeza estaremos juntos nessa luta em defesa do nosso povo. Obrigado, James. Forte abraço para vocês. Muito obrigado, Heleno. Realmente, a nossa pauta de mobilizações e de luta só faz crescer, dado o desgoverno que nós estamos assistindo. Eu queria dar as boas-vindas a Fernando Pigato, do Conselho Nacional de Saúde, agradecer a sua incorporação, já era esperada aqui no nosso debate. Pigato, hoje nós fizemos, antes do início desse debate, um vídeo, nós mostramos um pouco um resumo do que foi a ação de vocês hoje ao longo de todo o dia, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, em prol da vacina a todos os brasileiros. Nesse vídeo é citado, além da carta, que aqui já foi mencionada, dos deputados estaduais das comissões de educação, que foi aqui lembrado pela deputada Luciane Carminati, nós tivemos também o registro de um documento com mais de 500 mil assinaturas que foi entregue pelo Conselho Nacional de Saúde ao presidente do Senado, se não me engano. Você poderia falar um pouco para o pessoal que está nos acompanhando nesse debate sobre o que é esse documento? Boa noite, James, boa noite ao Heleno, também boa noite a Gunnar, boa noite à deputada Luciane. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui com vocês, pedir desculpas aí pelo atraso, mas justamente estava em deslocamento, né, de Brasília para o Rio de Janeiro. Nós estamos em reunião da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde na Fiocruz, né, que também é importante a gente destacar o papel das instituições públicas, que o Heleno estava falando agora há pouco. Se não fosse, né, o serviço público brasileiro, o Sistema Único de Saúde, que faz parte desse sistema público, né, e que tem instituições como a Fiocruz, como o Butantan, né, e tantos outros, universidades, enfim, né, escolas, né, tudo, né, que é público nesse país, é o que fez com que as vidas fossem salvas no ano passado, mesmo tendo um processo, né, de desmonte desse sistema, que não é de hoje, que vem acontecendo, principalmente a gente fazendo referência à Emenda Constitucional 95, que foi aprovada em 2016, logo após o golpe, né, e que retirou, né, até 2020 mais de 20 bilhões do Sistema Único de Saúde. Nós viemos perdendo recursos, né? Nós temos um desfinanciamento do Sistema Único de Saúde no pior momento que aparece para nós uma pandemia, né? E aí precisamos, inclusive, fazer com que esse SUS, né, para poder salvar milhões de vidas, né, nós tivéssemos que, inclusive, injetar recursos nesse SUS.
E foi esta uma das lutas que tivemos o ano passado, Conselho Nacional de Saúde, a Frente pela Vida, né? E tantas outras aí, né? Instituições, entidades, organizações, dos movimentos sociais, né? E da luta do povo brasileiro para que o SUS tivesse recursos extras. Isso foi possível porque nós, obviamente, mostramos que sem esse SUS ser fortalecido, o caos seria instalado no nosso país. E nós tivemos, obviamente, né, essa luta que foi vitoriosa. Por quê? Porque nós conseguimos, né, mais de 40 bilhões extras para o Sistema Único de Saúde no ano passado. Mas o que acontece? Acontece que chega, né, um decreto que tinha vigor até dia 31 de dezembro, esse decreto da questão do orçamento de guerra, né, a questão de calamidade pública, o governo, como desde o início negou a pandemia, né, era uma gripezinha, né, inclusive eu sou gaúcho, né, tem um deputado gaúcho que disse que foi ministro, né, e inclusive médico, né, que disse que não iam morrer mais que 300 pessoas. Depois ele se enganou por um zero e botou 3.000, né? Agora pode ser que ele corrija e diga que vamos, infelizmente, continuando do jeito que está. Hoje, passamos de 250 mil vidas perdidas, podemos passar de 300 mil vidas perdidas no nosso país nos próximos meses. Então, não é brincadeira isso que está acontecendo. Mas o governo projetou, né, inclusive na sua lei orçamentária, né, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que enviou para o Congresso em agosto, projetou o fim da pandemia. Decretou o fim da pandemia em 31 de dezembro. Nós, do Conselho Nacional de Saúde, alicerçados também aí pela Frente pela Vida, e todas as mobilizações que a gente fez na nossa rede de conselhos estaduais, municipais, locais de saúde, né, dialogamos muito no Congresso Nacional, junto ao Supremo, outros órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, né, Defensoria Pública e várias outras organizações, para que a gente tivesse que manter aquilo que foi colocado no Sistema Único de Saúde em 2020 para 2021. Então, nós lançamos uma petição pública no mês de agosto. Até o início de setembro, nós tínhamos 52 mil assinaturas, entregamos para o ministro da Saúde, entregamos no Congresso, na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, né, também esta petição pública, e nós estamos aqui lutando por mais recursos para o SUS, também em 2021, assim como estamos lutando para recursos em 2020. Tivemos eco, né, em órgãos de governos estaduais, de governos municipais, que temos a parceria do CONAS e do CONASEMES, mas, infelizmente, até hoje não tivemos resposta do Ministério da Saúde. E esta movimentação nossa, no final do ano, o Gunnar falou aqui, lançamos a campanha O Brasil Precisa do SUS, onde entregamos no Congresso Nacional mais uma remessa de assinaturas ao vice-presidente, na época, do Senado, e ao então presidente da Câmara, inclusive colocando a necessidade de garantir recursos para vacinas. E nós falávamos em vacina, né, a Gunnar falou também aqui do Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia, que a Frente pela Vida organizou, nós falávamos em vacina já lá no meio do ano passado, que o país tinha que se preparar para começar a vacinar antes do final do ano, que nós teríamos que chegar em março, abril, maio, né, no máximo no meio deste ano, com toda a população brasileira vacinada. E isso inclui, inclusive, os profissionais de educação, porque a gente também fez, inclusive, um debate internamente no Conselho, no nosso Comitê de Acompanhamento da Covid, onde a CNTE teve presente, onde o Conselho Nacional de Educação teve presente, autoridades da educação e da saúde debatendo o que precisávamos para que retornasse às aulas com segurança. Pois bem, nós estamos reforçando essa mobilização nesse dia de jornada de lutas. Eu queria aqui agradecer muito, né, a iniciativa que foi tomada, né, pela área da educação, mas que, ao mesmo tempo, nos chamou, nós da saúde, que também tínhamos outras iniciativas, a nos agregarmos neste dia dessa jornada de lutas. E, portanto, esta petição pública, ela fala da revogação da Emenda Constitucional 95 e da manutenção do piso emergencial, que este ano é o 168,7 bi para a saúde. Se este recurso não for garantido, nós podemos perder aí mais de 40 bilhões de reais em relação ao que foi investido no passado. Vocês imaginem, a pandemia se agravando,
ainda não temos vacina, as consequências, as sequelas de quem está tendo Covid-19, né, também são gravíssimas, além de todos os demais procedimentos, né, que não foram feitos no ano de 2020 e que precisam ser feitos em 2021. Então, hoje, nós reforçamos a agenda no Senado com o presidente do Senado, reforçamos na reunião que tivemos com a presidenta da Comissão Mista de Orçamento, né, também essa petição pública e todas as demais lutas que congregamos nesse dia, que demais participantes aqui já falaram, então eu não vou me repetir. Então, respondendo aí a tua pergunta, o que é esta petição pública e o que ela exige do Congresso Nacional. Obviamente, temos que manter a mobilização. Não é porque hoje a gente teve algumas sinalizações positivas diante da mobilização crescente que a gente fez nos últimos dias, que nós temos que achar que tem que parar por aqui. Muito pelo contrário, nós precisamos intensificar a mobilização nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, para garantir vacina para todos e todas já, garantir orçamento para saúde e educação, nem um centavo a menos, garantir a vida das pessoas, porque é isso, né, que a gente está defendendo desde antes de iniciar a pandemia, mas especialmente durante essa pandemia, através do nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigado, Fernando Pigato. Agradeço. E, de certa forma, você já foi introduzindo um pouco o que seria a nossa pergunta agora nessa rodada, que é a rodada de considerações finais dos nossos convidados. Eu queria perguntar exatamente nesse sentido que o Pigato estava levando essa reflexão, a deputada Luciana Carminati, quais são os próximos passos? Quer dizer, para onde, a partir de hoje, desse dia exitoso de trabalho junto ao Congresso Nacional, quais são os passos a partir de agora para o movimento Vacina Já para Todos os Brasileiros? Bem, primeiro, quero só cumprimentar o Pigato, que quando eu falei ele não estava, então, muito bom ouvi-lo. E acho que o Pigato trouxe uma reflexão aqui, já nas considerações finais, e eu já vou me despedir, então eu já vou aproveitar para falar, James, que é a junção entre essas duas áreas fundamentais numa pandemia, que é a educação e saúde. E eu não tenho dúvida nenhuma que os professores deram o sangue nesse ano que passou, se reviraram do avesso para dar conta de escolas sem tecnologia, sem formação para isso, tiveram que dar aulas com vídeos, conferências, quando nunca foram capacitados para tal, lidar com alunos sem nenhuma condição tecnológica. Então, primeiro dizer isso, os professores foram muito protagonistas no enfrentamento ao Covid. Imagine os nossos alunos da educação básica, e, enfim, eu destaco aqui a educação básica, mas toda a rede de educação, se tivéssemos o abandono da figura do educador nesse período. O que seria desses alunos? Então, primeiro, resgatar isso. E, na mesma linha, o que seria do enfrentamento ao Covid sem os trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente, colocando a sua vida em risco? E, aliás, temos que aqui também fazer uma justa homenagem a todos os que também, em nome da vida, em nome da ética profissional, colocaram e muitos perderam a sua vida, né, para abraçar a saúde coletiva. Então, eu quero aqui fazer uma menção dessa junção da saúde e educação, que foram áreas, assim como suas, outras que eu poderia aqui citar. E por isso que, para mim, em primeiro lugar, é não perder esse elo que a gente construiu. Eu acho que o que tem se mostrado nesses últimos anos é que há um ataque frontal ao desmonte do SUS, ao desmonte da escola pública, ao desmonte de todas as políticas que podem construir uma dignidade à nossa população. Desmonte à ciência, ao Butantan, à Fiocruz e assim por diante. Então, eu acho que a primeira consideração aqui, manter esse elo, manter essa luta coletiva e agregar cada vez mais força. Eu acho que o dia de hoje traz essa primeira grande surpresa boa do que a gente conseguiu fazer. Segundo lugar, é dizer que nos estados a gente faz luta.
Uma coisa que sempre me agoniou muito é ficar esperando os deputados e os senadores decidirem sobre a nossa vida. Nós fazemos luta o tempo todo, nós não aceitamos aqui no meu estado, nós temos 16 federais e 3 senadores. E hoje eu disse, eu quero saber como que vocês vão votar na PEC 186. E isso, o professor que está aqui me assistindo, o enfermeiro, o técnico, a dona de casa tem que dizer, eu quero saber como vai ser o teu voto, porque eu acho que essa cobrança, ela tem que resultar no seguinte sentido, o voto não é uma escolha individual, não. Quando a gente escolhe a vida das pessoas. Então, a gente tem que discutir, sim, as escolhas que são feitas, porque elas trazem consequências coletivas. Então, esse protagonismo que tem que continuar no âmbito de cada estado. E, é claro, nós temos que avaliar isso, né, nas nossas organizações, nos nossos fóruns. Então, eu já imagino, Helena, a gente chamando já uma reunião virtual para fazer essa avaliação de por onde a gente vai coletivamente. Não termina aqui. Aqui foi um passo importante, mas hoje, quando o presidente do Senado disse estamos juntos, vamos abraçar, estamos nesse movimento, quando os senadores e deputados disseram, eu quero dizer, bom, e amanhã vão estar juntos de novo ou esqueceram o compromisso de hoje? Então, a luta continua junto aos fóruns regionais, junto aos fóruns parlamentares nos estados, junto às organizações da sociedade civil. E agora nós temos um fator novo, que é a compra das vacinas, que a gente também precisa discutir isso. Afinal de contas, também vai virar uma guerra entre municípios e estados. Então, ao invés de ser uma guerra, uma disputa, a gente também tem esse papel de unificar. Como é que a gente faz o que o consórcio do Nordeste fez com muito brilhantismo, quando assinou um protocolo de intenções de 55 milhões de vacinas da Sputnik? Como é que a gente faz isso? Então, eu acho que fica aqui esse legado, né? Eu quero aqui James e Heleno, Gunnar e Fernando, em nome do Abicalil aqui, que está sempre nos bastidores e não aparece, né? Mas agradecer muito mesmo a todos os nossos deputados estaduais que saíram hoje dos estados e foram até Brasília, que fizeram a entrega simbólica em nome de todos nós, deputados. Volto a dizer, 25 estados presentes, 61 organizações da sociedade que abraçaram esta carta e disseram, estamos aqui unidos, fortes e vamos resistir. Então, fica esse recado e muito obrigada. Estamos sempre aí na luta e à disposição. Obrigado, Luciane, deputada Luciane. Guna, a gente está vendo aí, eu acho que na sua primeira intervenção você conseguiu abordar de uma forma muito elucidativa o drama das vacinas, mas a gente percebe que existem várias situações que vão se conjuminando, vão convergindo, não para uma solução, mas para impasses, né? Porque tem sido muito essa a postura do governo federal, não só por incompetência do seu Ministério da Saúde, mas por uma atitude abertamente negacionista. Recente estudo do NEA da USP, da Universidade de São Paulo, chega, inclusive, a dizer que existe uma lógica, há um método nessa loucura, há uma lógica por trás dessas inações e omissões. Na sua visão, a partir dessa luta política que se intensifica certamente a partir de hoje com esse movimento da jornada, como nós podemos lidar com essa grave questão da expectativa da vacinação do povo brasileiro? Teremos vacina ou não? Infelizmente, eu acho que a gente tem que reconhecer que o governo não fez nada para que essa situação fosse resolvida como poderia ter sido. Colocou o Brasil nessa compra internacional de vacinas no final da linha, né? Isso é bem verdade. Há uma escassez em todo lugar, né? Todos os países estão vivendo com essa dificuldade de escassez de doses. Mas o Brasil não se adiantou nisso, como foi falado, né? Ele já poderia ter feito isso, nossa política internacional poderia ter negociado isso e poderia fazer com que a produção aqui, o que é possível, porque temos duas instituições, né,
já consagradas e com muita capacidade de fazer isso, já pudessem estar começando a fazer isso. Então, isso é problemático. Agora, eu acho que temos que pressionar para que outras vacinas cheguem, para resolver o problema emergencial agora. Porque, veja bem, vacinar é muito importante, mas a vacinação não pode demorar muito. Ela tem que chegar rápido. E a primeira dose, a segunda dose, tem tempo para ser feita. Então, a gente tem que chegar correndo para que esse vírus, infelizmente, para que esse vírus não aproveite esses momentos em que tem gente não vacinada e ele vai fazendo mutação. Essa é a dificuldade. Então, a vacinação, quando começa, tem que ser rápida. E nós temos que fortalecer nossas instituições, como o Pigato falou, para poder fazer a produção. Então, eu acho que, se a gente acreditar nisso, se tudo der certo, mas com muita pressão, esse governo parece que só trabalha na pressão, né? Se tiver muita pressão, a gente pode ter uma perspectiva de que, né, teremos vacinas e essas vacinas chegando. Nesse momento, como a gente está com mais grande, é importantíssimo saber quais seriam as prioridades das prioridades, quais são os grupos prioritários. Essa definição é fundamental. Essa definição não pode ficar a cargo da decisão individual, porque vacinar não é um gesto individual, é um gesto coletivo. Não pode ficar a cargo do seu município só. O município tem que estar integrado ao Estado, que tem que estar integrado ao governo federal. Foi correta a situação de mandar mais vacinas para o Amazonas, foi correto isso, porque a situação lá estava muito pior. Então, a gente precisa conjugar essa condição de muita escassez, a condição epidemiológica, aonde que a situação está mais grave, e eu chamo a atenção, na região amazônica, a situação está muito mais grave. Não quer dizer que no resto está bom. No resto não está bom, a gente está vivendo problema no Brasil inteiro, mas a gente tem que priorizar. Quem são as populações que precisam hoje ser priorizadas? Isso é necessário falar. São os trabalhadores que estão à frente, os trabalhadores de saúde e os idosos que vão ter uma dificuldade maior se por acaso tiverem infecção. Então, isso a gente tem que pensar. Onde que os professores entram? Eu acho que com muita pressão, os professores têm que ser colocados como necessidade para que o Brasil volte a funcionar, para que as escolas possam voltar a funcionar, para que as famílias possam ter tranquilidade. Então, tudo isso é organizado. Mas é possível ser organizado. Como eu falei, nós já tivemos um Programa Nacional de Imunizações muito estruturado. Então, tem que organizar isso, tem que chegar a vacina, tem que chegar a vacinação, tem que garantir os grupos prioritários e temos que pedir à população, por favor, sigam as orientações. Agora, a orientação é a comunicação oficial. Quem é responsável pela comunicação de vacina é o governo federal, porque a campanha é uma campanha nacional. Isso é feito de forma nacional. Não adianta um lugar se vacinar e outro não se vacinar. Isso tem que ser feito de forma articulada. Então, a mensagem é essa. Vamos apostar que o Brasil tem condição. Para isso, é importantíssimo solidariedade, mas só solidariedade não vai resolver. A solidariedade, a filantropia é bem-vinda, mas não vai resolver. E nessa condição, quem vacina é o SUS. Não podemos fazer diferença. O SUS, é gratuito, é para todo mundo. E cuidar, pensar nisso, né? A vacina chegando, não podemos abrir mão das outras medidas de saúde pública. O distanciamento, o uso de máscara, porque vai ter um tempo para a gente entender como é que vai ficar a imunidade, vai ter um tempo para que a ciência dê conta disso, vai ter um tempo para a gente poder lidar com as novas variantes do vírus, que é uma realidade, a gente já está vendo isso, né? E tudo isso tem que ser articulado com o quê? Com o Sistema Único de Saúde. É o Sistema Único que vai garantir assistência para as pessoas que precisam. E aí, como é que faz isso? Também o SUS sabe fazer isso. Como é que faz o transporte de pacientes que precisam de assistência intensiva? Como é feito isso? Eu acho que é tentando todos os recursos. Todo mundo tem que fazer o melhor do que pode ser feito hoje. Porque a gente está falando, gente, a gente não está falando de coisa simples, a gente está falando de uma epidemia complexa, de um vírus muito complicado, mas a gente está falando de vidas. O esforço hoje, à frente pela vida, é uma frente para salvar vidas. A gente tem que deixar claro que é esse o trabalho que todos os governantes, todos os gestores, todos os trabalhadores da educação e da saúde têm que estar juntos, porque precisamos salvar vidas e fazer com que o país possa voltar a respirar. O Brasil tem que voltar a respirar. As cenas chocantes que a gente está vendo não precisam ser repetidas.
As cenas chocantes de pessoas sem oxigênio, de pessoas sem anestésicos, isso a gente não precisa repetir. É muito sofrimento para essas famílias. Então, eu queria terminar com uma mensagem de pesar pelas mortes e de muita solidariedade a essas famílias que estão sofrendo tanto. Mas a gente tem que dar esperança, porque a gente vai conseguir vencer isso. O Brasil já conseguiu vencer crises muito graves, mas é com democracia, porque esse é o nosso caminho, e com muito trabalho e muita dedicação, e, sobretudo, seguindo a ciência. Ela vai nos dar o caminho. E a democracia vai nos trazer tranquilidade para que o país volte a ser um país para todos e para todas. Sem dúvida, Gunnar, sem dúvida. Você tem toda a razão. Heleno, a gente está num momento que eu imagino o grau de estresse que está na categoria dos trabalhadores de educação. O cientista Miguel Nicoleles declarou hoje que, se não houver um lockdown bastante abrangente, ele imagina que nós possamos entrar num colapso total do sistema de saúde pública. E é exatamente nesse momento, com esse quadro, com essas ameaças, com essas nuvens no nosso horizonte, que se dá essa pressão, né, tanto sobre a rede pública quanto sobre a rede privada, de retomada das atividades escolares. Qual é, na visão da CNTE, Federação Nacional dos Trabalhadores da Educação, o caminho, e ainda adicionando a todas essas dificuldades, a toda essa ansiedade e esse estresse da categoria, o anúncio da redução de recursos para a educação, ou seja, aquilo que já está bastante ruim, com certeza promete piorar. Qual a palavra que vocês têm sobre esse momento, Heleno Araújo, da CNTE? Desde o princípio desta pandemia, que a CNTE se posicionou com um documento garantindo aí uma luta de solidariedade em defesa da vida, e apontamos duas questões fundamentais para esse processo. Primeiro é o diálogo social e político. Precisamos conversar, ser ouvidos, todos os segmentos da comunidade escolar, não só os trabalhadores em educação, estudantes, pais, mães, especialistas na área de saúde, aquele comitê que tanto da educação quanto da saúde estamos propondo, um comitê para fazer um diagnóstico, fazer a escuta necessária para pensar o protocolo, as medidas necessárias para poder a gente avançar e sair, né, dessa crise terrível que estamos passando. O outro fator estamos afirmando e dizendo aos governantes, eles precisam confiar nos profissionais da educação, precisam confiar nas trabalhadoras e trabalhadores em educação. Nós temos potenciais importantes no processo de elaboração, de política, de chegar junto à comunidade escolar, aos nossos estudantes, pais e mães. Mas, por não confiar, se impõem políticas que jogam para o processo de desgastar, de competição, de disputa, de jogar setor privado, escola privada contra a escola pública, de colocar a escola pública em patamares diferentes com seu ranqueamento, com bônus, com políticas perversas que não ajudam no processo de solidariedade entre nós, nessa busca que temos o tempo todo, e por isso traz esses desgastes complicados na nossa categoria. Antes da pandemia, historicamente, 1/3 da nossa categoria sem síndrome de burnout. Agora, durante a pandemia, as doenças modificaram, são outras doenças por conta dessa situação que estamos vivendo. Então, todos esses elementos influenciam por falta de uma escuta por parte do poder público, que impõe medidas que não bate, que não casa com as realidades que nós vivemos. Por isso que as nossas entidades estão chamando greve pela vida. É para poder sobreviver, para ter vida, é greve. Não vamos voltar nessas péssimas condições. Não vamos voltar só com um protocolo no papel. Se colocou no papel, coloque em prática. E não está sendo colocado em prática nesse país. Os dados mostram isso, a situação mostra isso. Então, é importante essa confiança nos profissionais da educação e ter uma mesa de diálogo permanente nesse processo de construção. Acredito, James, que estamos avançando nisso. Ontem tivemos uma reunião coordenada pelo CONSED, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação.
uma multidão participando dessa reunião. Né? Todos os segmentos da comunidade escolar, o DIME, CNTE, todos estudantes, né? Conselhos, muitos parlamentares, senadores, deputados, uma coisa muito grande. O Conselho coordenou ontem e já apontando manter uma ação conjunta nesse processo. E hoje, Gunnar, reunimos também, coordenado pela SPPC, 68 entidades nacionais na reunião hoje pela manhã, que também tirou ações conjuntas nesse processo. Então, isso mostra esse fortalecimento, essa unidade, para manter as ações conjuntas, né, que com certeza terão continuidade e com mais frequência, até superar a crise. E é importante quem está nos acompanhando, quem vai nos ver, entender. A crise não é só da Covid-19. A crise é o governo Bolsonaro. Então, temos que pensar na pandemia, contra o governo Bolsonaro, é fora Bolsonaro, de todas as formas, como estamos fazendo, carreatas, bicicletas, atos simbólicos, porque a crise está ali. Se a gente tira esse governo dali, colocar uma pessoa, fazer novas eleições, ver o que for possível para a gente colocar, de fato, um presidente nesse país, porque esse que está aí não é. É um assassino, uma aberração, né, que infelizmente o povo brasileiro colocou lá no Planalto Nacional. Então temos que tirar para poder sair dessa crise. Eu quero agradecer muito, James, a você, a toda a equipe aí da liderança da minoria, a Gunnar, a Luciane e ao Fernando. Agradecer demais, pedir desculpas, que estou com a demanda aqui, vou ter que sair antes de concluir todos os trabalhos. Um beijo forte para vocês, um beijo grande, forte abraço. O áudio. O microfone, James. Só o básico, esqueceu o microfone. Não, queremos agradecer a participação do Heleno, com certeza. Acho que essa parceria é uma parceria que já vem de outras batalhas, do Fundeb, outros momentos, e certamente haverá de prosseguir. Agora, nós queríamos, para encerrar essa jornada, a gente sabe que nada se encerra, na verdade, apenas começamos uma nova caminhada ainda mais firme no sentido de conseguirmos mostrar à população, mostrar ao povo brasileiro toda a insanidade que há por trás, né, de muitas das ações desse governo e a possibilidade de termos soluções para esses graves problemas, que não haja desalento. E, certamente, o Conselho Nacional de Saúde entre tantas outras entidades, uma das talvez mais importantes e uma das referências fundamentais que todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos ter nesse momento de crise sanitária. Gostaria de ouvir, portanto, ao encerrarmos essa noite de debate, do Fernando Pigato, exatamente qual é a dimensão que o Conselho Nacional de Saúde faz desse grave momento e os próximos passos que a jornada deve sugerir. Queria dizer que a jornada continua, né? Ela não começou hoje, na verdade. Hoje foi um momento importantíssimo, eu diria um divisor de águas. Infelizmente, né? Imagina, no dia em que chegamos a 250 mil vidas perdidas. Mas essa movimentação nossa, de vários lados, né, vem sendo feitas, essas movimentações, hoje, elas conseguiram se congregar em mais um momento, porque já houveram outros momentos onde houve essa congregação de esforços, né, numa luta por objetivos comuns, vamos dizer assim. As pauladas, né, nós falamos do Rio Grande do Sul, as pauladas são tantas e vêm de tantos lados que a gente, às vezes, não consegue se defender de todas, né? A gente, às vezes, tem que escolher qual que a gente vai tomar, né? Aonde, né? Você defende aqui, daqui a pouco toma uma aqui, toma outra aqui, daqui a pouco vem nas costas. Assim, mal comparando, né? Mas na época da ditadura militar, né? As violências que aconteciam, né? Hoje são feitas de outra forma. São feitas de outra forma. Então, são ataques aos direitos humanos, aos direitos sociais, aos direitos políticos, aos direitos básicos do cidadão e da cidadã de se alimentar, gente. As pessoas estão voltando a viver na miséria. As pessoas estão morrendo de fome.
pessoas estão morrendo de fome. Nós temos no Conselho Nacional de Saúde a representação do movimento População em Situação de Rua. Hoje de tarde eu falei, esperando o voo para vir para cá, falei com o Vanilson Torres, que é lá de Natal, do Rio Grande do Norte, da população em situação de rua. Está recebendo mensagem de vários lugares do país, porque a população que está na rua não pode ficar em casa, porque a casa dele está na rua. Agora tem toque de recolher em vários lugares, no Rio Grande do Sul, a partir das 8 da noite. Em outros lugares, 10 da noite. São Paulo, 11 da noite. Essas pessoas estão sendo alvo de violência. E, inclusive, aquela solidariedade que eles recebiam das pessoas que iam lá levar alimentação está tendo dificuldade. E, enquanto isso, um auxílio emergencial, que o governo demorou meses para começar a dar, que queria dar R$200, depois se conquistou 600 e 1.200 para mulheres chefes de família, simplesmente foi cortado. E agora, para tentar voltar a dar, tentam tirar recursos da saúde e educação. Então, quer dizer, uma tragédia por conta da pandemia e uma falta de humanidade e uma irresponsabilidade criminosa deste governo que faz, sim, assim, coisa pensada. Isso não é por acaso. Isso é para inviabilizar as pessoas de viver. Isso tudo que está acontecendo, e nós viemos combatendo desde antes de começar a pandemia, as ações e as faltas de ações desse governo, os ataques que eles vêm fazendo, a atenção básica. A Gunnar aí pode, né, falar melhor, agora está terminando a live, eu estou para outra live. A atenção básica, que é onde as pessoas estão recebendo o atendimento inicial, vinha sob ataque. E nós, obviamente, temos tido uma atuação, né, junto com essa unidade, vamos dizer assim, inclusive os conselhos, lá em 2019, quando houve o primeiro decreto do governo, né, extinguindo mais de 600 órgãos colegiados no país, atacando a participação popular e o controle social em cheio, nós nos colocamos, junto com outros conselhos extintos, comissões extintas, trouxemos para junto de nós, nos colocamos junto a esses órgãos colegiados, estamos lá junto no Conselho Nacional de Direitos Humanos, numa comissão especial de participação social, porque não tem outro caminho a não ser a unidade das forças populares desse país para seguir resistindo e fazerem a contraofensiva a esse projeto de morte que está aí. Está comprovado que é um projeto de morte. Então, as ações, obviamente, elas são muitas, a gente vem tendo elas, eu citei algumas aqui, né? Acho que essa questão aí do auxílio emergencial tem que continuar na nossa pauta. Nós temos que lutar para que seja urgentemente, né, voltar ao auxílio emergencial, essas outras questões urgentes da própria jornada da pauta de hoje, né? Mas, obviamente, que ter esse calendário de lutas, hoje de manhã eu não pude participar dessa reunião, né, que o Heleno citou, mas a Gunnar estava presente, a representação do Conselho estava lá, a Vanja e Priscila, que representam o segmento da sociedade civil, né, de usuários e usuárias, de profissionais de saúde, trabalhadores e trabalhadoras de saúde estavam lá. Nós temos continuidade da reunião da mesa diretora amanhã, né, aqui, como eu já falei, na Fiocruz, e vai ser pauta nossa as próximas agendas aí, com base nessa agenda comum. Né? Segunda-feira, dia 1º, tem mais uma reunião da Comissão Especial, né, de Participação Social do Conselho Nacional de Direitos Humanos, onde vários órgãos colegiados, inclusive extintos, estão lá participando. Então, eu acho que a tendência agora é ampliarmos ainda mais. Muitos movimentos surgindo no Brasil inteiro, acho que a prova disso, né, da força que tem a Frente pela Vida. Nós nos unimos também ao movimento Direito Já, né, do Fórum pela Democracia, e a campanha Abrace a Vacina, que era justamente para sensibilizar, para que as pessoas também, né, creiam na ciência, como a Gunnar falou, e não em fake news, e que as pessoas se sensibilizem a tomar vacina, né? E também, obviamente, para exigir que essa vacina chegue o mais rápido possível. Então, várias outras questões já foram tratadas aqui, não vou repetir, mas a gente tem muita luta pela frente. Mas, queria dizer assim, tem um amigo nosso no Rio Grande do Sul que diz assim, que para nós nunca foi fácil. E que se fosse fácil, não seria para nós. Então, nós fomos forjados na luta. Hoje, nós estávamos lá, algumas pessoas, na frente do Congresso Nacional, simbolicamente fazendo um ato.
porque sabemos que não podemos colocar o povo na rua. E eu quero dizer para vocês, um dos objetivos do governo não garantir vacina para toda a população é porque eles sabem que no momento que a população estiver vacinada, o povo vai para a rua. Então, este é mais um motivo do porquê que a vacina não chega. Então, todas as estratégias que a gente tem de montar, né, com estados, com municípios, com controle social e todas as organizações de todas as áreas para garantir vacina para todos, também tem esse sentido. Esse sentido é nós garantir que logo ali, daqui a alguns meses, com as uniões de todos esses esforços, nós possamos estar aos milhares, aos milhões nas ruas desse país, exigindo democracia de verdade e não um governo né, que pode se chamar, né, pró e que tem atitudes fascistas e ditatoriais, que é isso que nós temos hoje em nosso país. Então, queria agradecer, também me solidarizar, como os demais fizeram aqui, né, as pessoas, as famílias vítimas, né, da Covid-19, quem veio a óbito, quem perdeu a vida, mas também aquelas que adoeceram, que sofreram, que todo mundo sofre junto. Então, continuamos com esperança. Este ano é o ano centenário de Paulo Freire, e nós cremos, nós acreditamos na utopia, e nós seguiremos caminhando com esperança. A esperança não de esperar, a esperança de esperançar, que é acreditar nos sonhos e lutar por eles. Um forte abraço a todos e todas. Sigamos na luta. Venceremos. Com essas palavras de ânimo que nós ouvimos agora de Fernando Pigato, eu queria só manifestar a alegria de toda a equipe da liderança da minoria de ter tido a honra de receber esse encargo, essa incumbência de realizar essa live de encerramento dos trabalhos de hoje. Tem razão o Pigato quando nos alerta que nada acaba, está tudo apenas no começo, a luta só vai se intensificar nos próximos dias, mas vocês sabem muito bem que quando a sociedade civil se organiza, se manifesta, a gente passa a ter uma nova realidade, inclusive no cenário interno aqui do Congresso Nacional. Muitas vezes, os fatos que ocorrem aqui dentro desses corredores fazem iludir que não existe nada mais forte do que essa coisa dos corredores. E a gente sabe que existe e que a força é exatamente essa que vocês trouxeram hoje e que vocês representam, né? Essa unidade do segmento da educação com o segmento da saúde é uma novidade importante e certamente traz uma referência de força social, de força política, para que nós possamos continuar com mais energia nesse duro trabalho, nesse duro ofício que é fazer oposição no Congresso Nacional Brasileiro nos dias de hoje. Mas nós já vivemos outras paradas no passado bem duras, estamos já preparados, né? E sabemos muito bem como temos que caminhar. Eu queria agradecer de coração a Gunnar Azevedo, da Frente pela Vida, a deputada Luciane Carminati, da Assembleia de Santa Catarina, representando todas as assembleias nesse debate, principalmente dos deputados que atuam nas comissões de educação. Há um que não está aqui presente, mas sempre esteve presente ao longo de todo o dia de hoje, Carlos Abicalil, que é uma referência no Congresso Nacional na área de educação, uma pessoa que sempre se notabilizou por estar sempre ao lado da luta pela educação nesse país, e Helena Araújo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que trouxe aqui a força e o olhar desses trabalhadores sobre essa grave crise que estamos, e a Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, que se torna cada dia mais uma voz fundamental no sentido de criar e oferecer esperança de novos dias para o povo brasileiro. A todos vocês, a liderança da minoria, queria agradecer a honra e o prazer de termos tido esse debate aqui. Uma boa noite a todos. O vídeo. Obrigada, James. Obrigada. Eu que agradeço, em nome da Frente pela Vida. Tchau, gente. Tchau.
Tchau, Pigato. Tchau, Luciana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Abração aí. Muito bom. Tchau. Tchau. Valeu, Pigato. Foi ótimo, hein?